Oi, turma, tudo bom? Hoje, na nossa aula de ensino religioso, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são ritos e rituais, certo? Então, ritos e rituais são coisas diferentes. Então, aqui tem um texto, a gente vai ler junto e vai comentar um pouquinho, certo? Mas, resumidamente, ritos podem ser gestos sem palavras que as pessoas entendem. Alguns ritos, por exemplo, que a gente faz todos os dias, é escovar os dentes, tomar banho, né? A gente não fica lá conversando sozinho. E todo mundo entende, né, o que que é esse gesto de tomar banho, de escovar os dentes. Tem gente que toma um cafezinho depois da refeição, né? Que aquilo a pessoa se sente bem tomando aquele cafezinho. Então, isso são ritos, certo? E os rituais, eles envolvem muitos ritos, são muitos gestos, são muitas coisas de diversas culturas. Mas como nós estamos na aula de ensino religioso, a gente vai falar sobre ritos em ensino religioso, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ler. Então, vamos lá. O que são ritos e rituais? Os rituais religiosos são cerimônias compostas por uma série de ritos, foi o que a gente acabou de falar, né? Os ritos são gestos simbólicos. As tradições religiosas ou religiões possuem rituais para as diversas ocasiões e momentos importantes na vida dos seus seguidores. Existem rituais de passagem que marcam a mudança de um estado de vida para outro, como o batismo, o casamento, a comemoração do nascimento dos bebês nas tradições indígenas, a cerimônia de dar o nome do bebê no candomblé e etc. Né? Tem muito mais, que são só alguns exemplos. Existem também os rituais litúrgicos e celebrativos. O culto nas igrejas evangélicas, a missa na igreja católica, as reuniões de prece no centro espírita, o culto pelos antepassados no Seixanoe. São alguns exemplos de rituais, certo? Muito bem, então aqui a gente tem uns exemplos aqui embaixo, ó. Então, eu culto na igreja evangélica, dança sagrada indígena, missa na igreja católica, meditação num templo budista, oração numa mesquita e práticas de passe num centro espírita. Então, tudo isso, pessoal, são ritos, né? São ritos que acontecem nesses lugares, que esses ritos eles fazem parte de rituais que as pessoas que lá frequentam entendem pelos gestos que as pessoas fazem, certo? Então, quem vai num culto está acostumado de ver aqueles gestos, né, que fazem parte daquele ritual. A gente até brinca, né, com a dança da chuva, que os índios dançam a dança da chuva, a gente faz aquele desenho, tem um monte de desenho que mostra. Também é um rito de um ritual, né? O rito são aqueles gestos, aqueles costumes daquele povo. Então, tem mais uns exemplos aqui para mostrar para vocês, né, alguns rituais. Então, aqui tem uma iniciação, cura, festivos, mortuários, litúrgicos. Então, lá, quando acontece a missa na Igreja Católica, é litúrgico, né? Ali a cura, os índios, eles fazem muitas danças e eles fazem muitos gestos. E isso para eles são ritos, né? Tem um monte de desenho também que mostra, né? Que eles têm que fazem assim, balançam uma peninha, que fazem um barulho, né? Então são ritos de um ritual. Tem festivos ali também, né? Mortuários, aquelas pessoas que morrem, tem gente que faz uma celebração, né? Ou fazem assim uma caminhada junto ao corpo. Então depende da religião, depende da ocasião, depende do grupo, né? Tudo isso são rituais. Então os ritos são os gestos que compõem esses rituais. Outro exemplo aqui, ó, é o de batismo, né? Aqui tem dois exemplos para vocês verem aí, que é o batismo na Igreja Católica, que é na pia batismal, e um batismo no rio, que é da Igreja Evangélica.
certo? Então, são esses dois exemplos que a prof trouxe hoje para vocês. Espero que vocês tenham entendido o que é rito e os rituais. Então, eles não são a mesma coisa. O rito são, então, esses gestos que fazem parte do ritual, mas não é o ritual em si, certo? São duas coisas diferentes. Espero que vocês tenham entendido o que é rito e o que é ritual, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.